Olá, queridos, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro de hoje. Hoje a nossa aula é de religião. Eu vou pedir que vocês peguem já aí a Bíblia de vocês, que peguem também as revistas de vocês, aqui a minha, e que fiquem aí, né, espertos para o que nós vamos hoje ensinar e aprender. Tá certo? Mas vejam bem, antes da gente iniciar, eu quero pedir que Deus, né, Ele esteja conduzindo esse nosso encontro, Ele esteja nos preparando, né, para ouvir, para entender a Sua palavra e que Ele venha abrir a nossa mente para que isso aconteça. Tá bom, crianças? Então vejam bem. Vocês vão abrir a revista de vocês lá na página 22 e a nossa parábola de hoje é a parábola dos dois construtores, certo? E a nossa referência bíblica é Lucas capítulo 6, versículos 46 ao 49, tá certo? E olhem só, lá na página 22 de vocês, né? Que fala da parábola dos dois construtores, nós vamos dar início aqui agora com um pequeno, né, contexto sobre essa parábola. Muitas pessoas passavam horas e horas, né, ouvindo Jesus. Entretanto, crianças, eles não gostavam de obedecer o que Jesus ensinava. Eles gostavam de ouvir, mas eles não obedeciam, certo? Era como aqueles que vão à igreja, que gostam de ouvir as pregações, né? Que frequentam a escola bíblica, mas durante a semana não praticam o que aprenderam ali. Assim era aquele povo. Aí Jesus se entristecia com isso, né? Se entristecia com as pessoas. E certo dia, uma multidão foi ouvi-lo e ele contou a parábola que nós vamos estudar hoje, certo? Então, vocês vão pegar a revista de vocês lá na página 22 e vamos dar início. No primeiro momento, nós vamos falar sobre a casa que foi construída alicerçada na rocha, tá? E a gente vai ver sobre esse tema em Lucas capítulo 6, versículos 47 e 48, certo? E então, Jesus falou de um homem que ao começar a sua construção, cavou bem fundo até alcançar a camada de rocha. Jesus chamou esse construtor de homem sábio, pois ele construiu sua casa com cuidado, né, cavando fundo, e ele investiu tempo construindo alicerce firme antes de levantar as paredes. Esse construtor representa aqueles que, além de seguirem a Jesus, de irem às igrejas, né, de ouvirem a palavra, de frequentarem a escola bíblica, também separam tempo durante a semana para ler a Bíblia, para orar e para colocar em prática o que aprenderam. Crianças, olhem só, não adianta nada ler a Bíblia, né? Ler na Bíblia que mentira é pecado. Se em casa ou na escola mente. Não adianta orar pedindo que Deus ajude a passar na prova e não investir tempo para estudar. Ou também, na hora da prova, pedir ou dar uma colinha, né, pro colega. Não adianta, gente. Nós temos que praticar o que nós lemos na Bíblia, certo? E lá em Lucas, capítulo 6 e versículo 49, nós vamos ver que vai falar da casa que foi alicerçada, né, na terra.
ela foi construída na terra. Jesus continuou a história contando que outro construtor foi descuidado na construção da casa. Esse homem simplesmente levantou a casa sem preocupar, né? Sem se preocupar com o alicerce. Ele teve preguiça e pressa na hora de construir, né? Que Jesus quis ensinar com essa parte da parábola? Ele ensinou que esse construtor, ele representa aqueles que não faltam à igreja, né? Ao culto, que fazem constantes orações, né? Que louvam a Deus, que estão lá, né? Ouvindo as pregações, mas infelizmente essas pessoas não vivem isso durante a semana. Entenderam? Nessa parábola, a rocha representa Jesus. A terra representa coisas ou pessoas nas quais depositamos nossa confiança, né? Nós confiamos mais do que em Jesus, né? Coisas ou pessoas que nós confiamos mais do que confiamos em Jesus. Por exemplo, há pessoas que vão à igreja só porque gostam do pastor, por exemplo, só porque gostam do momento do louvor, né? Ou porque tem amigos e familiares que se congregam naquela igreja. E aí eles vão por esses motivos. Mas frequentar a igreja só por isso está certo? Vocês acham que sim? Claro que não, não é, crianças? A parábola, ela conta que certo dia caiu uma tempestade. Ventos fortes bateram contra as casas, né? Até um rio transbordou invadindo as casas. E o resto da história? Nós já sabemos, né, crianças? Olhem só, a casa que estava alicerçada na terra, o vento derrubou, desmoronou, destruiu, porque ela não estava firme. E a casa que estava alicerçada na rocha, o vento batia nela, a água batia nela, mas ela continuava ali firme, porque seu alicerce estava profundo, estava lá na rocha. Entenderam? E olhem só, para a gente fazer uma conclusão da do nosso estudo sobre essa parábola, né? A gente tende a entender que essa parábola ela não é sobre o cristão e o não cristão. Não é sobre isso que essa parábola nos fala, né? Ela nos fala a respeito de como nós fundamentamos nossa vida em Cristo. Não existe aqui dois ambientes para a construção da casa, né? Jesus não disse que tinha uma terra própria para construir e a outra que não era própria para construir. Tinha uma terra igual, né? Tinha um terreno igual para fazer a construção, né? Tinha dois ambientes iguais. Mas a diferença está principalmente na base para o alicerce, né? Um construiu sobre areia, ou seja, ele construiu sua casa sobre incertezas, né? Sobre pressuposições, ele não foi cuidadoso, né? Ele não quis gastar tempo, e não é isso? E o outro cavou bem fundo. Atentem para essa expressão, crianças. Cavou bem fundo, né? Até encontrar a rocha. E a rocha significa o quê? A nossa vida cristã baseada na palavra de Deus, né? Construída sobre essa rocha que é Jesus. Olhem só que ensinamento lindo esse, né, crianças? Eu estou muito feliz de poder estar hoje aqui compartilhando essa palavra com vocês, esse ensinamento. Eu estou feliz, estou até emocionada. Mas que Deus ele possa ter, com essa aula de hoje, nos feito entender que não basta só
ler, ouvir a palavra dele, né? Nos basta entender e praticar. Tá bom, meus amores? Agora vocês vão fazer as atividades lá das páginas 23 e 24 e daqui a pouquinho a gente volta, tá certo? Beijos! Até daqui a pouco, hein? Façam tudo com cuidado.